Na nossa primeira aula sobre o curso de LaTeX, nós vamos aprender a criar os nossos primeiros documentos em LaTeX. Bom, eu vou abrir aqui então o nosso editor Text Studio, a gente vai trabalhar ao longo do curso nesse editor. Enquanto ele carrega aqui. Então, para mim criar o primeiro documento na LaTeX, eu vou vir aqui em File, New, tá? Então, para você criar um novo documento, basta você ir no menu File e clicar em New. Eu vou clicar aqui em New From Template, tá? Novo a partir do modelo, porque eu preciso observar a estrutura geral de um documento LaTeX. Eu quero mostrar para vocês como é que é a estrutura geral de um documento LaTeX. Então eu vou criar aqui um modelo de artigo, tá? Article, que é um modelo base para quase tudo que a gente vai fazer em LaTeX aqui no nosso curso. Então quando eu crio esse novo documento, ele já gera algum código pronto aqui, tá? Baseado no modelo que eu escolhi, né? Então, no LaTeX, eu vou ter aqui basicamente duas partes diferentes no código, tá? Uma primeira parte que eu chamo de preâmbulo, que é essa parte que eu estou selecionando aqui. Isso aqui eu chamo de preâmbulo do documento, que é onde vem os comandos gerais do LaTeX, que vão ser aplicados ao longo de todo o documento. E a parte do documento propriamente dito, que fica entre as tags Begun e End Document. Então, Begun e End Document, elas enclausuram o texto propriamente dito do seu trabalho, tá? Os comandos que vão ser aplicados localmente no seu trabalho. Então, basicamente, todo arquivo em LaTeX se divide nessas duas partes. Em todo arquivo LaTeX, a sua primeira linha vai ser a tag Document Class. Então, no editor Text Studio, quando você dá o barra, ele já abre automaticamente essa janela aqui, com várias opções de comandos que eu posso colocar aqui. Tá? Então, à medida que eu vou colocando o nome da tag, ele automaticamente já vai selecionando as tags que possivelmente eu estou querendo escrever aqui, né? Então ele quer que ele já percebeu que eu quero escrever Document Class, tá? Então você não precisa escrever toda a tag, basta você selecionar aqui aquilo que você quer. Então eu vou selecionar aqui a primeira Document Class, eu vou dar um Enter, tá? E vou digitar aqui em Style, tá? A opção Article, tá? Que é a opção que a gente tinha utilizado anteriormente. Então, logo em seguida eu vou colocar uma tag aqui que vai... a tag Document Class, então já criei. Nesse nosso primeiro exemplo básico aqui, ele é bem basicão mesmo, eu vou deixar meu preâmbulo apenas com essa tag Document Class. Tá? O meu documento então vai começar a partir do momento que eu colocar a tag Begun Document. Tá? Então ele já percebeu que eu quero escrever Begun Document. Tá? Então é só dar um Enter. E ele já automaticamente fecha também a minha tag, ou com End Document. Tá? Então esse editor é bastante flexível, tá? Ajuda bastante a gente a trabalhar com LaTeX, porque ele já adivinha algumas coisas que a gente quer fazer. Tá? Então ele já selecionou aqui a palavra Content, tá? Que é conteúdo, para mim colocar o que eu quero digitar aqui. Então eu vou digitar algum texto qualquer, né? Teste de documento em LaTeX. Tá? Então eu vou executar esse comando, tá? Bom, basicamente, então aqui eu já terminei então esse meu primeiro documento em LaTeX, tá? Percebam também que no Text Studio, quando eu ponho o mouse sobre no final de uma tag, ele muda a cor da tag e da abertura e do fechamento da tag. Então, quando eu coloco aqui o cursor do mouse no final da tag Begun Document, ele muda a cor da tag Begun Document para amarelo e vermelho e o fechamento também. Tá? Então isso ajuda bastante quando você está trabalhando com documentos grandes que tem muitas aberturas e fechamentos de tags diferentes. Tá? Bom, uma vez que eu já terminei, então eu vou dar para terminar esse primeiro documento aqui. Tá? Para você ver efetivamente o seu documento, como é que ele está impresso no seu trabalho, como é que ele ficou, você vai ter que compilar seu documento. Tá? No Text Studio, essa tarefa de compilação é muito simplificada, ela é bastante simples. Então a gente não vai entrar muito em detalhes sobre o processo de compilação agora. Basta você clicar nesse botão duas setas aqui, ó, Build and View. Tá? Você clicou aqui, ele automaticamente compila todo o seu documento e onde a gente pode apreciar esse aqui já é efetivamente o documento como ele vai ser impresso, tá? Então teste do documento em LaTeX. Então veja aqui. Eu clicar na ferramenta lupa aqui, eu posso ampliar o texto para ver como é que ficou.
Muito bem, vamos criar aqui então mais um arquivo em LaTeX, então, File New. Então, abrir mais um documento em branco. E eu vou criar um documento agora um pouquinho mais elaborado que o anterior, tá? Então, vou criar aqui agora lembrando que eu sempre começo com a tag Document Class. Eu vou selecionar aqui a segunda opção da Document Class, que vem com Options Style. E, no lugar de Options, que fica entre chaves, eu vou colocar aqui 14pt. Isso aqui significa que eu quero que a fonte do meu artigo, a fonte base dele seja de 14 pontos. E aqui no lugar de Style, eu vou colocar Article. Tá? Que eu estou declarando que o meu artigo vai ter estrutura de um artigo. No preâmbulo aqui eu vou colocar algumas tags para caracterizar o meu artigo. A primeira delas vai ser a title. Ele já percebeu que eu quero digitar title, então seleciono. Este é o título do meu artigo. Eu vou colocar aqui a tag author. Vou colocar meu nome. Vou colocar aqui a tag date. Bom, vamos aprender agora também uma tag muito importante, tá? Quando você vai trabalhar com dados, que é a tag /today, tá? /today é a tag que captura a data do dia e eu posso postar a data do dia de hoje, tá? Então, se eu compilar esse trabalho agora, ele vai postar a data de hoje. Se eu compilar esse trabalho amanhã, ele vai postar a data de amanhã. Então, ele compila, ele coloca no seu trabalho a data do dia que esse trabalho foi compilado. E vou colocar aqui a data. Vou começar então meu documento aqui então, com as tags begun, document, e ele já abre e fecha automaticamente para mim. Então vou colocar aqui, este é o texto do meu documento. Muito bem. Então eu vou compilar, né? Muito simples, basta eu clicar nessas duas setas aqui, né? Build and View. E ele automaticamente compila o documento para mim. Não deu nenhum erro, né? Não apareceu nenhuma mensagem de erro. Então ele compilou o documento para mim. Só que eu me perguntar, para que eu digitei então essas informações aqui? Nem apareceu no documento. Então, como é que eu faço para que o LaTeX insira essas informações de título, do autor e da data no meu documento? Basta que eu coloque aqui no meu documento, no núcleo do meu documento, né, no centro do meu documento, a tag make title. Tá? Você vai fazer o que? Ela vai fazer a capa, ela vai construir, não a capa, ela vai construir o título do meu artigo, tudo bem? Então aqui ele vai construir o título do meu artigo. Então se eu compilar de novo agora, build and view, olha que interessante, ele já constrói todo o título do meu artigo. Aqui vem o título, vem o meu nome e a data de hoje. E este é o texto do meu documento. Então ele já constrói automaticamente, já tem tudo formatado, tá? Então, de acordo com a tag article que eu coloquei aqui. Aí alguém vai falar, com certeza, né? Porque aqui não tem um título, faltou o i, né? Aqui tem o i do título, aqui não tem i. Vamos ver, ó. Outro problema que aconteceu aqui, ó. Tá em inglês. Tá em inglês, eu queria em português. E agora, hein? Bom, uma das primeiras coisas que a gente aprender aqui no curso de LaTeX é o suporte a idiomas, tá? O LaTeX, por padrão, ele vem com suporte a idiomas do idioma inglês. Então, se eu quiser passar por suporte em português, eu tenho que inserir uma nova tag aqui no preâmbulo, tá? Brazilian Babel, tá? Então, quando eu coloco essa tag, quando eu coloco essa tag aqui, eu estou fazendo o seguinte: estou carregando o pacote de idiomas Babel para traduzir para brasileiro, para português do Brasil. Tá? Lembrando que a gente tem português de Portugal, que é um pouco diferente do nosso. Então, eu vou traduzir o nosso documento para o português do Brasil. Então, quando eu compilo aqui, o que vai acontecer? Ele continua não aparecendo o I maiúsculo, né? Mas ele já traduziu a data aqui, ó, 18 de fevereiro de 2014. Ó, já está em português. A data já mudou para português, tá? Então, essa tag serve basicamente para você poder traduzir o documento para português, tá? Muito bem, só que eu queria também que aparecesse em maiúsculo, né? Como é que eu faço então para que o LaTeX entenda que eu quero que o meu documento tenha esse em maiúsculo aqui? Então, basicamente você tem que colocar a tag, mais uma outra tag.
vou selecionar aqui a opção de baixo, né? E vou colocar aqui a codificação que eu quero, que é o UTF-8, tá? Então, a UTF-8 é a codificação, uma codificação para as coisas que eu digito no computador, tá? Então, essa codificação UTF-8 ela entende as letras com sinal de acentuação, tá? A codificação padrão no LaTeX ela não entende isso. Então teria que eu não posso digitar letras com acento no LaTeX na codificação padrão dele. Então quando eu coloco essa codificação UTF-8, ele vai mudar a codificação para uma codificação que entenda acentos. E vou carregar aqui o pacote input tech, tá? Então, quando eu der quando eu compilar aqui novamente, o que aconteceu? Ó, agora já apareceu o acento, a letra E, apareceu o acento agudo do I, tá? Então agora já está tudo bonitinho, ó. Este é o texto do meu documento, este é o título do meu artigo, meu nome e a data, tá? Então hoje a gente já conseguiu construir nosso segundo documento um pouco mais elaborado do que o primeiro. Tá? Então eu vou clicar aqui em salvar, tá? File Save As e vou estou dentro da pasta do curso de LaTeX, né? Clicar aqui em exemplos, vou criar aqui a pasta aula 1 e vou salvar aqui como artigo aula 1.text. Tá? Em todo artigo, todo arquivo que você fizer em text, seja um artigo, seja um pôster do Beamer ou alguma coisa que você for criar, qualquer coisa que você crie, a extensão dos arquivos são .text, tá? A gente recomenda não colocar espaço no nome do arquivo para não dar problema na hora de você compilar, tá? Então eu coloquei underlines aqui no lugar dos espaços por conta disso. Então eu vou clicar em salvar. Agora eu vou ensinar vocês a instalar um pacote aqui que vai ser muito útil ao longo do curso, que é o pacote Lipsum. Eu vou carregar ele aqui, o Lipsum, pacote Lipsum. O que acontece? Esse pacote eu sei que ele não está instalado no meu Mictech, tá? O Mictech, como eu falei na última aula, é o pacote que gerencia o software que gerencia todos os pacotes do LaTeX. Então eu já sei que ele não está instalado. Então quando eu compilar aqui, ele vai dar um erro, tá? Então eu compilei aqui, tá? Ele deu um erro. Ele acusou aqui, ó, o pacote requerido lipsum.sty está perdido, não foi encontrado, né? Então ele requer a instalação do pacote Lipsum, que eu já sabia que não estava instalado. Então eu vou clicar aqui em Install e vou autorizar o Mictech, tá? Isso aqui já é uma tela do Mictech, a instalar o pacote que está faltando. Então autoriza aqui sim, tá? Bom, o Text Studio ele costuma demorar um pouquinho, não, mas foi até rápido agora, tá, gente? Então o que aconteceu? Ele já instalou o pacote, tá? Claro que você tem que estar conectado à internet. Então o que eu vou fazer agora para poder usar esse pacote? Eu vou aproveitar esse meu arquivo aqui, esse meu texto, e vou dar 2 entries aqui, tá? Eu vou digitar aqui, ó, /lipsum. Tá? Ele tem algumas opções de configuração que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Vamos só usar a opção padrão dele, tá? Então quando eu digito apenas /lipsum e dou um compilar, no Text Studio, se você quiser apertar F6, ele compila também, tá? Então apertei F6 aqui, ele compila para o meu texto, e olha o que aconteceu, ele automaticamente gera um monte de texto aqui, ó, que preenche 2 páginas do meu trabalho, tá? Esse texto aqui, aconteceu, esse texto, eu vou pegar uma lupa aqui, ó, ele não tem sentido nenhum, tá? A primeira linha foi eu que digitei, a segunda linha já é do comando Lipsum. Então é lorem Lipsum, $, meta, não sei o que. É uma espécie de latim que não tem sentido nenhum, tá? É só para ocupar espaço mesmo. Então eu vou pegar aqui no meu artigo e vou continuar modificando algumas coisas aqui. Eu tinha colocado que a fonte padrão era 14, né? Eu vou colocar 12, tá? Porque eu já gerei um pouco. Vou colocar 12, vou dar uma vírgula aqui e vou colocar aqui que eu quero que o texto esteja impresso no papel A4
paper, tá? O texto tem que estar no papel A4, que é o papel que normalmente a gente utiliza aqui no Brasil para trabalhos científicos, desde artigos, TCCs, relatórios e tudo mais. A gente geralmente usa o papel A4. Então, coloquei a papel A4 e vou colocar aqui uma opção a mais, tá? Em alguns artigos a gente trabalha com isso aqui, outros não, que é a opção de colocar em duas colunas. To site. Então ele vai... Perdão, tá, eu vou colocar apenas A4, tá? Depois a gente vai ver a parte de colocar em duas colunas, tá? Vamos primeiro ver como é que esse texto ficaria no papel A4. Então, se eu compilar aqui, o que acontece? Ele reduz um pouco o tamanho da fonte e enquadra ele numa folha tamanho A4, tá? Bom, e se eu quiser esse texto aqui em duas colunas? Então, eu vou colocar aqui to column. Eu nunca sei se é to column ou to column. Se eu colocar a opção to column, ele vai pegar e vai colocar o texto em duas colunas. Tá? Alguns artigos são feitos em duas colunas, outros não. Tá? Suponha que você queira que o título do seu artigo e os dados referentes ao título, seu nome, a data do seu artigo, fiquem numa página separada. Né? Então eu posso criar aqui, então, utilizando a tag begun title page, uma página de uma capa para o meu artigo. Tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei a tag title page, tá? E coloquei o make title, e coloquei a tag make title dentro do ambiente title page, tá? Isso aqui é o que a gente chama de ambiente de edição. Então, quando eu compilar, o que vai acontecer? Ele vai, colocou os dados do título, do autor e da data que eu produzi o documento numa página em branco, só para ele. E na página seguinte ele começa com o título do trabalho, com o texto do trabalho, tá? Então é assim que você pode construir uma capa para o seu trabalho, tá? Com o ambiente title page. Um outro ambiente muito útil também é o ambiente abstract, tá? Que é o ambiente onde eu vou inserir o resumo do meu trabalho. Então, como eu não tenho muita criatividade, eu vou colocar aqui a tag Lipson. Aí eu vou colocar aqui Lipson 1, tá? O que é isso aqui? Eu vou ter Lipson opção 1 é para gerar um texto um pouco menor do que essa Lipson gerou aqui. Então, quando eu compilar aqui, compilei, ele vai gerar automaticamente o resumo do meu trabalho, que é o resumo, e aí, imediatamente após ele já vai começar com o texto do meu trabalho, tá? Bom, a gente ainda não viu algumas tags para organizar melhor a estrutura do nosso trabalho, então ele está um pouco estranho já começar o texto assim imediatamente após, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, uma tag para título, né? Vou botar aqui barra section. Tá? Isso aqui vai criar uma seção do meu trabalho, tá? Primeira seção. Primeiro título, vamos colocar aqui. Primeiro tema. Eu não tenho muita criatividade, a gente são bem relapsos. Então o que aconteceu? Ele criou o resumo, tá? E após ele vai já colocar já o primeiro tema do seu trabalho, com a tag section. Tá? Então eu tenho aqui dois ambientes novos, o ambiente title page e o ambiente abstract. Tá? E já vamos começar a ver as tags. Gente, no LaTeX, no Text Studio, eu costumo colocar indentado, tá? As tags que estão dentro do Begun Document. Tá? Então eu acho que fica uma coisa mais fácil para depois você poder estudar e entender melhor o seu código. Tá? Então eu costumo indentar um pouco, que também fica até mais fácil. Ou não indentar nada, né? Mas eu prefiro indentar porque fica mais fácil de entender o código depois. Bem, uma outra possibilidade que eu tenho aqui no LaTeX é conseguir colocar agradecimentos na capa do meu trabalho. Suponhamos que você esteja aqui na capa do seu trabalho e você queira colocar os agradecimentos aí a alguém que te ajudou a fazer o trabalho, né? Então eu coloquei a opção Thanks. Agradeço a minha mãe. Tudo bem? Então você coloca aqui. Lembrando que essa tag Thanks tem que estar dentro da tag Author, tá? Então dentro da tag Author você pode colocar aqui a tag Thanks. Quando você compilar, o que ele vai fazer? Veja que ele colocou um asterisco aqui,
tá? Então no final da página, olha que coisa interessante, agradeço a minha mãe. Então ele conseguiu colocar já um agradecimento, tá? Dentro já formata todo o agradecimento para você aqui, tá? Então já vai diretamente no rodapé da sua página. Então fica um layout bacana. Pode ser que não seja o layout que você tem que usar nos seus trabalhos, tá? A gente vai ver mais pra frente no curso como colocar isso aqui tudo no layout padrão da BNT. Esse aqui não é o layout padrão da BNT. Uma outra possibilidade do LaTeX é você colocar comentários nos códigos, tá? É sempre bom você colocar comentários para poder ajudar você a entender o que você está fazendo aqui. Então, ó, por exemplo, aqui na tag usePackage, onde eu estou carregando o pacote Babel, eu vou colocar aqui um comentário sobre o que é, para que serve essa tag, né? Traduz o documento para português do Brasil. Então é uma tag para tradução do documento, tá? Como é que eu fiz o comentário aqui? Eu coloquei um percentual e comecei a escrever um texto na frente. Se você colocar o percentual, o que acontece? Ele vai ignorar o que você escreveu na frente. Então você pode compilar o código, ele não dá erro nem nada, né? Ele simplesmente vai ignorar o que está na frente do percentual. Então no corpo do texto também, tá? No seu corpo de texto você pode colocar o percentual e escrever qualquer coisa aqui, tá? Texto que não vai aparecer impresso no trabalho, tá? Então esse texto aqui não vai aparecer impresso no trabalho. Então após o lipson, após o texto acaba aqui, né? E não tem mais nada impresso, ó. Não tem mais nada impresso. Então ele não imprimiu essa parte aqui porque é um comentário, tá? Então isso aqui é somente o comentário para quem está editando o trabalho. Então é sempre bom você trabalhar comentando as suas tags aqui, tá? Pacote reconhece acentuação em acentuação, né? Pacote para reconhecimento da acentuação, né? Gera texto aleatório, tá? Por aí diante. Então você pode comentar, quanto mais você comentar seu código, mais fácil vai ficar de você mesmo entender depois, tá? No LaTeX existe algumas coisas básicas que a gente precisa entender também, por exemplo, como trabalhar com linhas e parágrafos, tá? Então eu vou digitar um texto aqui breve. Bom, eu vou até deletar essa parte do lipson aqui, gente. Ela não está sendo muito útil agora, tá? Vou aproveitar, então vou deletar essa parte do comentário também. Então tá aqui, este é o texto do meu documento, ponto, tá? Se eu digitar qualquer coisa na frente aqui, ó, mais texto e compilar, digitei mais um pouquinho e compilei, tá? Então o que aconteceu? Este é o texto do meu documento mais texto. Então ele já vem logo na frente mesmo, tá? Exatamente como está aqui. Se eu der um Enter, o que acontece? E compilar novamente, ele continua na frente. Ele não saiu da frente da primeira frase. Então digitei uma frase, ponto, dei um Enter, digitei mais uma frase e elas continuam na mesma linha. Como é que eu faço para criar um parágrafo aqui então? Para criar um parágrafo no LaTeX, eu preciso dar 2 Enters, tá? Se eu der um segundo Enter aqui e compilar, o que acontece? Ele já consegue colocar esse segundo parágrafo, ele já cria um segundo parágrafo para mim, tá? O que aconteceu? A indentação aqui não está igual, tá? No LaTeX, por padrão, o primeiro parágrafo não está indentado. Então, a gente vai ver isso mais para frente, que esse problema da indentação aqui é porque no LaTeX o primeiro parágrafo não vem com indentação. Mas quando a gente for trabalhar com a norma BNT, a gente vai ver que a gente consegue colocar indentação em todos os parágrafos também, tá? Então basicamente o que a gente fez aqui foi criar um parágrafo. Um outro modo de criar um parágrafo é se eu utilizar, por exemplo, a tag barra barra, tá? Se você tiver 2 barras, ele automaticamente cria um parágrafo, tá? Agora ele já não está indentado, ele quebra uma linha, é o que a gente chama de quebra de linha aqui, tá? Então você conseguiu criar um segundo parágrafo também com a tag barra barra. Você pode usar também a tag new line, tá? Com a tag newline você também consegue criar um parágrafo. Então, uma outra forma de eu gerar parágrafo também no LaTeX é quando eu utilizo a seguinte tag, a tag
barra par, tá? Então, vamos colocar aqui mais um texto, vamos colocar aqui na frente mesmo, né? Mais um texto que se inicia em um novo parágrafo. Se eu colocar aqui a tag, então, barra par, tá? O que essa tag vai fazer? O que eu colocar na frente aqui vai vir num outro parágrafo abaixo também, tá? Aqui se inicia outro parágrafo. Então, se eu der um F6 aqui e compilar, o que ele fez? Ele gerou um outro parágrafo com detalhe indentado, tá? Então, a diferença entre o comando newline e o comando barra par é que o comando newline gera um parágrafo sem indentação. E o comando barra par, ele gera um parágrafo novo com indentação. Tudo bem? Um outro ambiente muito útil no LaTeX é um ambiente para você centralizar seu texto, tá? Então, suponha que você queira colocar um texto centralizado no LaTeX. Então, eu posso utilizar aqui o ambiente begun center, tá? Como eu estou muito sem criatividade, no lugar do conteúdo aqui eu vou colocar aqui um lipson, tá? Que é um texto aleatório, um texto pequeno aqui. Quando eu der F6, ele vai gerar um texto lipson centralizado, tudo bem? Então ele gerou aqui um texto lipson centralizado, tá? Então a opção padrão do LaTeX é o texto justificado, tá? Então você pode alterar esse texto justificado para um texto centralizado. Você também pode utilizar os ambientes begun, um outro ambiente também flush right e flush left, tá? Que alinham respectivamente a esquerda e a direita. Então eu vou utilizar primeiramente o flush left, que é o alinhamento à esquerda. E vou colocar aqui um lipson também, tá? Então, quando eu utilizar esse ambiente, o que vai acontecer? Ele vai gerar um outro parágrafo abaixo de centralizado, só que alinhado à esquerda, tá? Percebam que aqui o alinhamento na margem direita ficou ruim, né? Porque as palavras não chegam até o final. Então, pode não ser uma coisa muito bonita usar esse ambiente aqui para todo o seu trabalho, tá? Mas é uma possibilidade que a gente tem. E também tem o begun flush right, que faz o mesmo, função similar ao do flush left. Então, o flush right, ele ficou na outra página, né? Flush right, todo alinhado à direita, ó. Percebem que a margem esquerda aqui ficou já sem alinhamento, tá? Então ele consegue alinhar tudo à esquerda. Então esses três ambientes, center, flush left e flush right, controlam o alinhamento centralizado, alinhamento à esquerda e o alinhamento à direita. A gente vai instalar agora um novo pacote para o nosso trabalho aqui chamado Ragged2E. Use package Ragged2E. Tá? Esse pacote aqui ele dá mais algumas opções de alinhamento para o trabalho. Vamos colocar as suas opções de alinhamento, tá? Então, o que acontece? Esse pacote ele não está instalado por padrão, tá? Eu vou compilar aqui, vai dar um erro dizendo que ele não está instalado, né? Então eu vou ter que instalar ele. Então ele demora um pouquinho aqui para instalar, mas já fez a instalação toda. Então vamos lá, quais são as opções? Tá. Então a primeira opção que a gente vai trabalhar aqui é a opção barra Ragged Right, tá? Barra Ragged Right. Então eu vou deletar esses três ambientes anteriores aqui, o Center, Flush Left e Flush Right. E vou deixar apenas o ambiente Ragged Right, tá? Então eu vou colocar aqui um ambiente lipson, um texto lipson pequeno, tá? É apenas um parágrafo e vou compilar. O que aconteceu? O Ragged Right, ele alinhou todo o meu texto à esquerda. Tá? Ele é Ragged Right, mas ele alinha à esquerda. Tá? E a outra opção é o Ragged Left, barra lipson 1. Tá? Então, no Ragged Left, o que acontece? Ele vai alinhar à esquerda. Tudo bem? Deixa eu dar mais um. Então, o que aconteceu? Ele tem um texto alinhado à esquerda, que é o Ragged Right, e o outro texto alinhado à direita, que é o Ragged Left. Tá? Então, o Ragged Right é equivalente ao Flush Left. E o Ragged Left é equivalente ao Flush Right.
Tá? O Ragged faz referência ao lado que vai ficar desalinhado. Então o que aconteceu aqui? Ó, a partir do momento que eu declarei Rugged Left, todo o resto do meu trabalho vai ser alinhado à direita. Todo o resto. Então, se em um determinado momento eu quiser que pare esse alinhamento à direita e volte a ser um alinhamento justificado, eu vou ter que dar o comando justifying. Tá? Então, dando esse comando, eu tenho então como alinhar o texto justificado novamente. Tá? Então, na página seguinte aqui, ó, o parágrafo seguinte ele já está todo justificado. Tá? Muito bem, então, e a partir do momento que eu dei esse justifying, todo o resto do meu trabalho já vai passar a ser justificado. Então são algumas opções, tá, para o alinhamento. Uma outra coisa importante de notar quando a gente trabalha com LaTeX é que quando a gente está compilando um arquivo, na nossa pasta de trabalho onde a gente salvou o nosso trabalho, o LaTeX automaticamente cria uma série de outros arquivos. Tá? Então eu vou abrir então a pasta onde eu salvei esse trabalho, tá? Tá dentro de documentos, vamos ver aqui, ó, pasta de trabalho, documentos, curso de LaTeX, exemplos, aula 1, tá? Então esses aqui são os olha, eu criei apenas o arquivo do LaTeX, né? Que é o documento LaTeX. Só que o LaTeX, quando ele compila, ele automaticamente cria vários outros documentos. Aqui eu tenho apenas 4, mas ele pode criar bem mais do que 4. Tá? Então o primeiro documento aqui é um documento auxiliar. Tá? Esse documento auxiliar serve basicamente para poder trabalhar com referências cruzadas. Tá? Então é sempre bom quando você trabalha com um documento LaTeX, compilar umas 2 ou 3 vezes a última versão do seu trabalho para garantir que realmente todas as informações estão atualizadas. Esse arquivo auxiliar aqui serve justamente para isso, para transferir as informações de uma compilação para outra, tá? Em especial as referências cruzadas, né? Quer dizer, onde está localizada uma seção, aonde está localizada determinado subtítulo, onde estão localizadas as tabelas, as figuras. Então o LaTeX tem que saber exatamente que página que está para poder construir índices. Tá? Então esse arquivo auxiliar serve para isso. O artigo aula 1 é um artigo de texto aqui, documento de texto, ele já é um artigo para, eu não sei muito bem a função dele, tá? Mas ele geralmente é gerado aqui. Esse aqui já é um arquivo para sincronização, tá? E esse aqui é o PDF do seu trabalho. Se eu clicar aqui, ele abre o PDF, que é o trabalho que eu estava digitando lá. Tá? Então ficou muito bonitinho, né? O texto não tem sentido, mas o trabalho está lindo. Tá? Então, então, para dar continuidade ao nosso trabalho, eu vou deletar aqui todo o corpo de texto para ficar uma tela mais limpa, tá? E a gente poder continuar vendo as coisas com mais clareza aqui. Então a gente vai ver agora mais um pouquinho sobre como mexer com o tamanho dos parágrafos, tá? O LaTeX possui um tamanho de parágrafo padrão, mas eu posso mexer nesse tamanho se eu quiser. Então, para mim poder alterar o tamanho do parágrafo padrão no LaTeX, basta utilizar o comando /set length /par indent, não tem esse FFN, tá? E colocar a largura que eu quero que seja o parágrafo padrão aqui. Então eu vou colocar aqui que eu quero que a largura do parágrafo seja de 2 centímetros, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Se eu colocar um parágrafo novo aqui e compilar, ele vai me gerar um parágrafo com um novo texto com um parágrafo de 2 centímetros, tá? Ó, se eu comentar esse comando aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um símbolo de porcentagem antes, né? Então eu estou comentando, ou seja, não está mais fazendo efeito no texto. Então se eu compilar aqui, o parágrafo volta a ser o tamanho padrão do LaTeX, tá? Então, descomentando aqui, se eu descomentar, então parágrafo tamanho de 2 centímetros. Se eu não quiser indentar um parágrafo, vamos supor que eu estou aqui no texto e eu não quero indentar esse parágrafo, o segundo parágrafo aqui, ó, /ly, vamos colocar aqui /ly2, né? Que é o segundo parágrafo. Tá? Então eu gerei um segundo parágrafo de texto aqui. Não quero que tenha indentação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o comando /no_indent. Tá? Com o comando no_indent, ele não indenta o parágrafo, tá? Então eu coloco em no_indent e compilei aqui, tá? Depois que você compila,
ele tira a indentação no parágrafo. Tá? Então eu tinha indentação, agora já não tem mais. Suponha agora que durante o seu trabalho você deseja que o próximo parágrafo comece em uma nova página. Tá? Então, para que você consiga colocar um novo parágrafo em uma nova página, você precisa utilizar o comando new page. Tá? Então, suponha que eu estou aqui com o parágrafo Lipson 3. Tá? Então, o que aconteceu? Eu gerei um terceiro parágrafo de texto. Tá? E ele está na página 1 ainda. Tá? Então, está na página 1, terceiro parágrafo de texto. Então, eu quero que ele comece na próxima página. Então, eu vou colocar o comando /new page. Tá? E vou executar o LaTeX. Como aconteceu, o parágrafo que estava na primeira página, o terceiro parágrafo que estava na primeira página, ele pulou para o começo da segunda. Tá? Então eu fiz uma quebra de página aqui. Tudo bem? Tá. Alguns comandos úteis também são os comandos para você poder fazer espaçamentos personalizados no LaTeX. Tá? Então suponha que eu estou com um texto aqui. Vamos ver aqui. Lista de compras, tá? Batata, e eu quero que cada item fique separado em 1 centímetro do outro, tá? Então eu vou utilizar aqui o comando /hspace, tá? hspace. Vou botar aqui 1 centímetro de distância. Tem que ficar 1 centímetro de distância uma palavra da outra. Batata, botar vírgula aqui. Feijão. Arroz. Tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer com que as palavras fiquem 1 centímetro de distância da outra. Ó. Então, a palavra batata, feijão e arroz estão a 1 centímetro de distância da outra. Isso aqui é o espaçamento horizontal. Tá? Só lembrar, H de horizontal, space, espaço. Tá? Mas e se eu quiser espaçamento vertical? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar então, os parágrafos que eu já criei e vou colocar aqui ó, entre o Lipson 3, que é esse parágrafo aqui, e o listas de compras, que é essa última linha que eu inseri, eu vou colocar aqui um espaço vertical, V space. Vou colocar aqui 3 centímetros de espaço. Tá? É muito grande, vou botar só 2. Tá? Então, se eu compilar aqui, ele consegue colocar então um parágrafo 2 centímetros de distância do outro. Tá? Então, isso aqui é uma técnica para distanciamento vertical, para espaçamento vertical. Ainda falando sobre quebras de linha e quebra de parágrafo, suponhamos que eu queira quebrar uma linha antes que ela chegue ao final do parágrafo. Tá? Não é uma coisa muito usual, mas suponhamos que você queira quebrar uma linha antes que ela chegue ao final do parágrafo. Então eu estou aqui. Esta linha deve ser quebrada aqui. Então eu vou colocar o comando break. O comando break ele simplesmente quebra a linha. A partir deste ponto deve começar uma nova linha. Tá? Então, se eu compilar isso daqui, o que acontece? Esta linha deve ser quebrada aqui. A partir desse ponto deve começar uma nova linha. O que ele fez? Ele quebrou a linha bem aqui, na palavra aqui, e justificou. Tá? Então não ficou uma coisa bonita, tá? Mas é um comando, eventualmente você pode precisar, tá? O break ele faz esse trabalho. Caso você queira evitar que fique feio, essa estética não fica bonito. Caso você queira evitar que fique tão feio assim, você pode usar o comando /fio. /fio. Com o comando /fio, olha que interessante. Perdão, é o comando hfio, tá? Com o comando hfio, o que acontece? A linha não é justificada mais, tá? Porque o resto da linha que seria preenchida com texto é preenchida com espaços em branco. Então fica uma coisa mais bonita, mas não é algo assim muito usual também. Tá? Essa combinação de comandos aqui, hfio e hbreak, é exatamente igual ao comando newline que a gente utilizou anteriormente. Tá? Então ele faz exatamente a mesma função. Uma outra observação que a gente tem que fazer aqui é que, como a gente está utilizando o Text Studio, o Text Studio já traz os menus deles quase todos os atalhos para a gente poder gerar esses ambientes que a gente está trabalhando aqui. Né? Por exemplo, no menu LaTeX, a gente vem aqui em Environments, ambientes, e a gente encontra aqui
praticamente todos os ambientes que a gente utilizou agora. Ó. Center, flush left, flush right. Bom, praticamente todos não, né? A gente não conhece boa parte deles aqui, né? Mas já tem o begin center, begin flush left, begin flush right. Então, se você quiser alinhar um texto à direita, por exemplo, eu quero alinhar esse texto aqui. Vamos criar um novo texto aqui, né? Gente, eu vou apagar isso aqui porque está muito carregado, tá? Vou apagar esse texto. Então, se eu quiser, vou compilar aqui. Compilei, só um segundo, F6. Vou digitar um novo parágrafo aqui, /lipson. E vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ah, sim, tá. Era só um problema de compilação mesmo. Tá? É porque o documento em branco, ele não compila o documento em branco, tá? Eu preciso digitar alguma coisa no documento para ele compilar. Então, digitei aqui um parágrafo qualquer, tá? Um lipson qualquer. Tá? Então, se eu quiser alinhar ele à direita, via menu, basta eu vir aqui, Environments, Flush Right. Então, ele já vai alinhar à direita. Já coloca as tags certinhas e já compila e já alinha à direita. Tá? Então, é um editor bastante prático nesse sentido. Tá? Então, qualquer outra tag que você encontrar que você pode utilizar. Tá? Existem alguns outros ambientes que a gente não vai aprender na aula de hoje, mas a gente vai aprendendo gradativamente todos eles ao longo do curso. Aqui também tem os ambientes para quebra de linha, tá? New Page, Line Break, Page Break, Big Skip. E a gente vai ver vários deles ao longo do curso também, tá? Um dos recursos mais utilizados do LaTeX é você conseguir modificar as fontes do seu trabalho, tá? Então, vou gerar aqui um texto, né? Eu não vou gerar texto porque eu não posso alterar o texto que eu gerar no Lipson, né? Mas eu vou criar um texto qualquer aqui, né? Hoje é um dia muito legal. Tá, então, um textozinho básico aqui, tá? Hoje é um dia muito legal. Tá, então eu quero colocar palavras, por exemplo, no negrito, né? Então, você pode utilizar a tag /text boldface. Tá? Então, quando você compila, o que acontece? Hoje é um dia muito legal. Ó, o muito já está em negrito. Ó. Tá? Ele está levemente em negrito. Se eu quiser colocar a palavra legal em itálico, por exemplo, basta colocar /text e T, texto em itálico. Tá? Então a palavra itálico, legal, já ficou em itálico. Tá? Se eu quiser sublinhar a palavra dia, basta colocar a tag underline dia. Tá? Então, sublinha a palavra dia. Tá? Então, são algumas das opções que a gente vai ter aqui. No menu LaTeX, se você vier aqui em Font Styles, você já tem todos os menus aqui. Tem várias outras formas de formatar, tá? Se eu quiser colocar em Typewriter, tá? Forma de máquina de escrever, vou colocar a palavra 1 em forma de máquina de escrever. Como é que eu faço? Bem simples, tá? Seleciona LaTeX, Font Styles, Typewriter. Dá um F6 e... Ó, o 1 aqui, ele mudou a fonte, tá? Já é uma fonte de máquina de escrever, uma fonte antiga, tá? A gente utiliza para fazer algoritmos. Se eu quiser colocar o hoje aqui, por exemplo, em... Vamos ver, small caps, tá? Que é tudo em maiúscula. No caso, small caps é um maiúsculo onde a letra minúscula é um maiúsculo rebaixado, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, o hoje já está em small caps, né? As letras minúsculas são letras maiúsculas, só que rebaixadas. Tá? Então, tem várias formas de você configurar as fontes do seu documento diretamente pelo menu LaTeX ou via código mesmo, tá, gente? Uma outra opção é você dar ênfase ao texto, tá? Vamos colocar aqui, ó, este será um texto com ênfase. Então, eu vou colocar ênfase só na palavra ênfase, tá? Então, eu posso utilizar o comando /enf, tá? Ela é como se fosse um itálico, só que é um itálico mais sutil, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Este será um texto com ênfase. Ó. O ênfase, ele não é itálico, tá? Ele é um itálico mais